Boa tarde a todos. Hoje mais um quadro Cidadania com o tema Combate à Corrupção, Operação Lava Jato. E o meu convidado de hoje é o desembargador Alexandre Miguel, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui no quadro Cidadania contigo. Doutor Alexandre, ninguém aguenta mais tanta corrupção praticada por políticos, empreiteiros, doleiros. Todos os dias nos noticiários nos deparamos com caixas e malas de dinheiro, já foram desviados centenas de bilhões de reais de dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos. Na sua opinião, além da atuação das polícias, dos ministérios públicos, do Poder Judiciário, o que se deve fazer para tentar combater a corrupção, acabar com a corrupção ou até mesmo diminuir? É uma pergunta difícil, viu, Fabrício? Porque, veja, a corrupção, primeiro, é algo que já vem de muito tempo, né? Na história da humanidade em si. E é claro que o Brasil, veja, o brasileiro é um povo cheio de esperança. A esperança é a última que morre. E é um povo ordeiro, um povo capaz de superar essa fase que nós nos encontramos agora. E acho que pelo exemplo, né? Eu acho que a população, do modo geral, mudar a tua forma de agir, abdicar do jeitinho brasileiro, confiar um pouco mais nas instituições e começar a demonstrar, cada um de nós, demonstrar com gestos simples, talvez, de que é possível fazer um novo fim para essa história, né? Precisamos agora mudar um pouco, deixar o passado de lado e construir um futuro que seja próximo, bem breve, para parar com essa história que já nem aguenta mais, né? Doutor Alexandre, no mensalão, na Operação Lava Jato e no mensalão, grandes empresários foram presos, condenados, teve gente que teve que devolver milhões e milhões em dinheiro, mas parece que no Brasil só quem era preso eram os ladrões de galinha, né? Isso parece que vem mudando. Hoje podemos afirmar que todos são iguais perante a lei, independente de classe social, cor, religião. Isso está mudando, doutor Alexandre? Isso já vem de algum tempo. A própria história do mensalão, né, que colocaram vários políticos sobre as raias da justiça, digamos assim, né, é uma demonstração clara de que o país vem mudando. Culturalmente, nós temos abdicado daquilo de dizer, como você falou, de que só o pobre vai para a cadeia, enfim. E agora, nessa extensão da Lava Jato, que os noticiários não param de mostrar, né, que poderosos economicamente, poderosos politicamente, têm sido condenados e pagando pelos erros que cometeram. Mas, para mim, eu acho que o melhor é que parem, né, de fazer as coisas erradas, né? A população ficou indignada com a colaboração premiada dos delatores da JBS, né? Tendo em vista que a empresa pagou propina para mais de 1.829 políticos, né, eleitos pelo povo brasileiro, e os seus donos, o Wesley e o Joesley, eles saíram livres, sendo flagrados, inclusive, passeando em Nova York. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que essa colaboração premiada foi um prêmio para esse delator? Houve uma falha aí? Ou o que o senhor acha que aconteceu nesse caso? Veja, essa questão da delação premiada, inclusive para o sistema jurídico brasileiro, é algo recente. Então, muitos ainda estão aprendendo a lidar com essa questão. Não se ouvia falar em delação premiada há 2, 3 anos passados, né? Uma legislação nova, a partir de 2003, que foi incorporada ao nosso sistema jurídico, e ela vem sendo trabalhada. Eu acho que muitos que estão operando essa legislação agora também têm se aprimorado com relação a isso. Especialmente no caso ali dos donos da JIF, vejam, enquanto os outros que trabalharam com a delação premiada utilizaram fatos passados, ou seja, ele usou a delação premiada para dizer assim, olha, aconteceu um crime tal lá atrás. No caso específico deles, pelo menos que eu pude notar, que eram crimes que estavam acontecendo, né? Então, talvez, pelo fato de que esses delitos estavam ocorrendo,
tenha permitido que eles tivessem um benefício maior para estancar aquela situação, ou seja, parar aquele crime que vinha, ou aqueles crimes que vinham ocorrendo. Diferente daqueles que o crime já tinha passado, já tinha ocorrido, já estava, digamos assim, consolidada a questão, né? E agora a possibilidade de ser revista essa delação, tendo em vista os novos fatos que surgiram nesses últimos dias, inclusive os 2 irmãos estão presos, né? Então pode ser que ela seja até anulada essa delação. O que se viu que a partir daí descobriu-se que tudo o que disseram, na verdade, não disseram tudo, né? Tem muito mais. Tem muitas coisas aí que ficaram talvez acobertadas e com o passar do tempo foram sendo descobertas, eles correm agora o risco, já estão presos inclusive, e correm o risco de perder esses benefícios que foram concedidos, né? Então, Alexandre, a Petrobras ela foi assaltada por agentes públicos, né, por políticos que também fizeram a Petrobras também fez maus investimentos, consequentemente os funcionários da estatal vão ter que pagar 14 bilhões por 18 anos para cobrir o rombo da Petros, que é o fundo de pensão dos funcionários. Assim como ocorreu em outras empresas públicas, como os Correios. Eu queria saber do senhor o seguinte, sabemos que essa conta será paga por todos nós, já que somos todos acionistas, né, compulsórios das empresas. Diante desse quadro, a privatização seria um dos principais caminhos para acabar ou diminuir a corrupção, bem como a má gestão dessas estatais? O que o senhor acha? Fabrício, olha, nos anos 90, o Brasil tinha uma carga elevada de empresas públicas, digamos assim, né? E principalmente bancos estatais e tudo. E esses bancos estatais foram criados com uma finalidade de fomentar, né, a economia local. Então, cada estado possuía um banco estatal que ali produzia, pelo menos esse era o sentido, de produzir riqueza dentro daquele mesmo estado, fomentando o comércio, fomentando a indústria, enfim. Mas, por ironia do destino, pelo mau uso, foram desviados dessa finalidade, muitos levados, inclusive, à falência, né? Nos anos 90, inúmeros bancos de 27 estados praticamente, parece que perduraram apenas 3 bancos estatais, porque todos os outros foram praticamente levados à falência pelo mau uso da instituição. Então, sendo privado, me parece-me que a finalidade é outra, né? A privatização leva a enxergar a necessidade de um lucro, de uma visão mais objetiva e tudo mais. Petrobras, vimos aí durante esses últimos anos também, é uma derrocada tamanha. O valor que ela possuía era estrondoso, hoje vale talvez 1/10, 2/10 daquilo que valia. A privatização é um caminho. Se formos olhar os grandes países desenvolvidos mundo afora, muito pouco, pelo menos no campo do petróleo, são todos privatizados, e muito pouca empresa pública perduram. E quando existe, são aquelas dirigidas especialmente para atendimento da população, do modo geral, serviços essenciais, né? O que se percebe que as empresas públicas no Brasil são utilizadas para cargos políticos, para conchavos, enfim. Seria um outro sentido. Né? É um elemento cultural, né? Cultural. Eu acho que a população precisa, a partir daí, começar a divisar isso também, ver essa diferença. E né? nós já tivemos bons exemplos com relação à privatização das telefônicas, né? Hoje todo mundo tem celular e imagina... E o custo diminuiu sensivelmente, né? Também na década de 90, eu me lembro, um telefone fixo era um absurdo. Você tinha que declarar no imposto de renda, né? Tão valoroso que era, né? Se fosse estatal ainda, hoje estaríamos falando no orelhão, né, até hoje. E poucos possuíam. Hoje, em razão da tem. privatização, todo mundo tem. A Embraer também, né? A Embraer é uma grande empresa de aviação que constrói aviões aí, que tem aviões no mundo todo, fantástico. Então, historicamente, tem demonstrado isso. Que né? tem funcionado. Né? A privatização ajuda bastante, inclusive, a disseminar isso para a população que passa a ter diretamente esses serviços. Diminuir o tamanho do Estado e com gente competente. Talvez isso que estamos precisando. Precisando, né? Demais. Durante a Operação Mãos Limpas na Itália, corruptos daquele país tentaram desmoralizar o juiz daquele país para tentar atrapalhar as investigações. E já estão fazendo isso aqui com o juiz Sérgio Moro, a gente percebe alguns ataques. O senhor acha que o judiciário pode fazer para tentar se proteger desses ataques? Olha, Fabrício, não só com o juiz Sérgio Moro, mas com a magistratura do modo geral. Veja, como você se referiu logo no início do programa, né, atualmente muitas pessoas,
poderosos, digamos assim, que não estavam submetidos à lei e passaram a ter, até pelo avanço da legislação, que isso permitiu que essas pessoas passassem a responder perante a justiça. E a partir daí, eles começaram também a fazer ataques ao Poder Judiciário do modo geral. E qual é a intenção, no meu ponto de ver isso? É justamente desacreditar a instituição Poder Judiciário para que, ainda no fim, eles ainda consigam ter algum tipo de benefício com relação até mesmo eventuais condenações, diminuição de pena, modificação da lei até com anistia, enfim. Então, isso é muito ruim. É preciso que a população entenda e veja isso daí, da necessidade de se acreditar e fortalecer o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ainda é a grande garantia do cidadão brasileiro. Né? Percebe-se que os atuais políticos, não vou generalizar, mas a grande maioria claro. querem, de alguma forma, se proteger através de leis, e nós temos que nos socorrer através do Poder Judiciário, né? Mas o Poder Judiciário sozinho não vai acabar com a corrupção no Brasil, né? Não vai. Mas o trabalho do Poder Judiciário é muito importante. Veja, para a população do modo geral, precisou de medicamento, o poder público ineficiente não traz para o sistema de saúde, vão ao Judiciário. Uma transação comercial não realizada, vai-se ao Judiciário para se resolver. E assim sucessivamente. O Judiciário acaba sendo protagonista de muita benfeitoria para a comunidade do modo geral. Né? E quando se abarca aí nesse contexto pessoas, né, de poder, digamos assim, acabam se incomodando. E, lógico, de uma outra forma, quer desmerecer todo esse trabalho que é realizado. Mas, graças a Deus, a instituição Poder Judiciário, os magistrados são pessoas abnegadas, sabem da importância do seu trabalho e estarão firmes nesse propósito. E aqui em Rondônia nós tivemos exemplos também de operações conhecidas como Dominó e Termópila, que o Judiciário foi rígido na apuração, na instrução dos processos e até na condenação desses agentes, né, que foram condenados. O senhor tem mais alguma consideração com relação a isso? A questão da corrupção, o trabalho judiciário? Eu insisto, eu acho que veja, eu acho que a população, nós tivemos aí em 2003 uma manifestação social tão bela, tão bonita, procurando mudanças e tudo, né? E o Judiciário também tem contribuído com a sua parte, mas é essencial que a população saiba escolher bem o seu representante, o seu político, né? É preciso que a gente mude os nossos gestos, procurando atuar com ética nas nossas relações privadas, públicas e tudo mais, e confiar sobremaneira no Poder Judiciário, que como eu me referi, é o pilar da democracia, é o poder que ainda dá esperança à população. Querendo ou não, as pessoas acabam praticando pequenas corrupções, que a gente chama, que são aquelas de furar fila no banco, parar o carro na faixa de pedestre. É o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que a gente tinha que eliminar isso da nossa memória, né? Essa história do jeitinho brasileiro. Superar isso, começar a escrever um novo capítulo para o Brasil. Acho que está na hora de começar a fazer o certo. E o ano que vem é um ano importantíssimo, né? Nós temos eleições. O senhor, à frente da Meron, Associação dos Magistrados, vai atuar? Como é que funciona com relação às eleições? Nós temos o Tribunal Eleitoral, que é quem capitaneia toda a gestão sobre as eleições, né? E os magistrados trabalham com afinco no período eleitoral, a partir ali do registro de candidaturas e tudo, para ter uma eleição pacífica, sem abuso do poder econômico, né, do abuso do poder político e tudo com grande fiscalização para que as eleições saiam contentes. Mas melhor disso aí é saber escolher bem o seu candidato. Né? Então fica aqui o meu agradecimento ao doutor Alexandre por participar do programa mais uma vez e até semana que vem. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Obrigado, Fabrício Jurado, com o quadro Cidadania, que estará de volta na próxima quinta-feira. Agradecer também ao desembargador, doutor Alexandre Miguel, presidente da Meron, parabenizá-lo pelo trabalho, pela simpatia de sempre e pela prontidão em estar conosco, trazendo um assunto tão relevante. Marco Salles, nosso querido amigo também, sempre trabalhando firme e forte. Parabéns, Marco!